Rejeição é um sentimento que todos nós temos? Esse é um questionamento bastante comum. E eu sou a psicóloga Anices Ramos, que vou falar com vocês sobre esse sentimento muito importante na nossa vida, que é a rejeição. Você tem que ser honesta comigo. Quais são minhas chances? Nada boas. Nós, humanos, carregamos conosco esse sentimento, alguns de forma velada e outros não veladas. É um sentimento que pode surgir lá no ventre materno, quando, por exemplo, os pais dizem: bah, que roubada, não era hora de engravidar, não estamos preparados para isso, não foi legal. E o feto, ele sente isso, essa rejeição lá no ventre materno. Outros, quando as mães dizem: eu não quero esse filho, eu vou adotar. Ou quando a mãe pensa em abortar. Também outra forma de rejeição é quando os pais se separam e a criança se percebe rejeitada pelo genitor que sai de casa, se vê como a causa da separação dos pais, carrega uma culpa por causa disso. Ou quando um dos genitores morre, a criança se percebe como um objeto muito, mas muito, muito ruim mesmo, que aquele genitor que foi a óbito não conseguiu suportá-la, e isso também faz com que ela tenha um sofrimento. Quando os pais negligenciam os filhos, não dão atenção, não dão carinho, não se preocupam com a vida escolar do filho, que lhe dão um tablet, um celular para a criança ficar ali com um joguinho, para eles poderem ficar também nas redes sociais. Então, várias são as maneiras de a pessoa desenvolver o sentimento de rejeição. E muitas vezes a gente vê em consultório o paciente dizendo: não, meus pais foram perfeitos, foram maravilhosos, fizeram tudo por mim, me deram tudo que tinham para me dar. E lá, quando a gente começa a transitar por esse caminho maravilhoso, perfeito, que o paciente está nos trazendo, nós vamos ver que surge o sentimento de rejeição em algum determinado momento. E esse sentimento, não sendo trabalhado, ele é a causa de, muitas vezes, do nosso aprisionamento, de não deslancharmos a nossa vida, de não fazermos as coisas, porque temos medo de sermos rejeitados. Nos leva à acomodação, porque ali a pessoa se sente segura, não corre o risco de ouvir o não. O não, quando escutado pela pessoa que tem um sofrimento intenso pela rejeição, faz com que ela se sinta rejeitada. Ela pega como algo pessoal. Ela vai apresentar um projeto, e o projeto não é aceito, é porque eles não gostam de mim, porque não vão com a minha cara, porque quando na realidade aquele projeto não é propício para aquele momento, mas as pessoas não têm nada contra ela. Pessoas que têm personalidade dependente, elas querem que o seu parceiro, o seu amigo, ou seu pai, ou a sua mãe, dê atenção somente a ela. Ela tem um sentimento de rejeição muito forte, ela tem medo de ser abandonada. Pessoas que têm medo, que precisam fazer as coisas para agradar os outros, que precisam dizer sim para os outros, mesmo quando a vontade é dizer não. São pessoas que têm medo de serem rejeitadas. Então, muitas vezes nos violentamos, nos agredimos por causa do sentimento de rejeição, mas não temos consciência de que esse sentimento é o grande entrave da nossa vida. Não temos consciência da existência desse sentimento. É muito comum a gente ver em consultórios pacientes falando da sua infância, seus pais perfeitos, seus pais maravilhosos, deram tudo, fizeram tudo. Aquela criança que tudo foi lindo, perfeito, maravilhoso. Só que quando a gente começa a transitar por esse caminho perfeito, maravilhoso, a gente vai vendo que aquilo não é tão perfeito, tão maravilhoso,
até que a pessoa se dá conta que em um determinado momento o pai ou a mãe teve uma fala ou uma atitude que fez com que ela se sentisse rejeitada. Então, assim, e aquele mundo maravilhoso, ele na realidade é uma defesa e acaba escondendo esse sentimento. Muitas vezes, gatilhos que disparam em situações que a gente está vivendo hoje, que a gente fica um pouco desconfortável, são gatilhos relacionados ao sentimento de rejeição, alguma situação de rejeição que vivenciamos lá atrás. E aí, nós não temos que resolver isso agora, nós temos que resolver lá atrás, porque senão esse gatilho vai continuar disparando. Então é importante a gente cuidar. Quando a gente teme alguma coisa, a gente vence o medo, a insegurança enfrentando. E o sentimento de rejeição é a mesma coisa. A gente tem que enfrentar, a gente tem que ousar, a gente tem que ser, como eu digo, atrevida em relação à vida, fazer as coisas. O máximo que pode acontecer é eu receber um não, mas aquele não vai acabar comigo, porque eu sou muito mais do que aquele não. Então eu tenho que ter essa confiança, essa clareza. Outro dia eu li esse livro aqui, Sem Medo de Rejeição. Eu achei que ia ser um besterol, né? Mas me surpreendi muito, porque na realidade ele o autor, ele é autor de um blog que são 100 dias de rejeição. E é muito interessante, porque ele se coloca em vários desafios, mas desafios assim que a gente jamais acreditaria que alguém pudesse fazer, como por exemplo, pegar um pé de roseira, bater numa casa e dizer, eu posso plantar esse pé de roseira aqui? Aí o senhor diz que não, porque a esposa dele não é muito ligada, né, tal, mas ele indica uma vizinha. Aí ele bate lá na vizinha e diz para a vizinha, olha, eu quis plantar o pé de roseira lá no seu vizinho, ali no seu fulano, mas ele não quis, mas ele disse que a senhora gosta de roseira e ela autoriza a plantar. Ele resolve entrar num avião e pedir, sabendo que ia ouvir não, para pilotar o avião. Claro que não foi permitido, mas ele foi se colocando em situações que muitas vezes ele acreditava que ia receber um não, e que era o objetivo, receber um não para trabalhar sua rejeição, e ele acabava recebendo um sim. Então, assim, é um livro que nos estimula a enfrentar, através de desafios que a gente vai criar, a nossa rejeição. Eu deixo como dica de leitura para quem quiser, Sem Medo da Rejeição. São 100 dias sem rejeição, trabalhando a rejeição. Claro que ele tem momentos, sim, que ele é rejeitado, mas a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento que é o grande entrave da nossa vida e que faz com que a gente não deslanche. Então, trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, é fundamental para que você consiga deslanchar na vida. E trabalhar a rejeição é o ponto-chave para muita gente. Se esse vídeo teve alguma serventia para você e ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se aí no meu canal, toque no sininho para que você receba outros vídeos. Deixe o seu like aí, porque isso me ajuda a ter mais visibilidade aqui no YouTube, mais pessoas podem ver meu vídeo. Me siga no Instagram, Anices Ramos. Se você gostou do vídeo, indique aos seus amigos. Se você não gostou, indica para os seus inimigos, não tem problema nenhum. Um abraço e até mais!